Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour e vamos a mais um episódio de Meia Noite Pequim. Às vezes nós temos que nos tornar repetitivos porque várias questões vão e voltam em questão de meses, de semanas, até de dias. Hoje pela manhã, por exemplo, eu fiz o que eu tenho feito assim, faço quase todo dia, que é uma olhada nos principais jornais do mundo e observando as notícias sobre a China, né? Então varia muito, ou seja, os jornais chineses têm uma pegada, até porque o Estado é o que controla os meios de comunicação e não que eles não sejam críticos, eu acho que eles explicam em certa medida que as coisas estão acontecendo ali de uma forma mais fidedigna, na minha opinião. Eu sei que é altamente polêmico isso, e também os jornais ocidentais. Então, a última é que a China está passando por uma grave crise hídrica, né? E junta-se isso à política de Covid-0, junta-se isso à quebra no setor imobiliário, junta-se isso a alguns episódios de instituições bancárias que entraram em ondas de esquemas de pirâmide, ou seja, é o chamado shadow banking, né? Ou seja, um sistema financeiro sombra, que surge na China por conta dos bancos estatais darem privilégio aos empreendimentos das empresas estatais, né, em detrimento do setor privado, né? Então, isso leva ao surgimento do chamado shadow bank, o sistema financeiro sombra, e que esse sistema financeiro, que está em processo ainda de regulação e atua muito no campo, né, levou, por exemplo, a alguns casos de esquemas de pirâmide, esquemas que levou milhares de famílias a perder muito dinheiro, né? Então, quando junta esse combo todo, a impressão que nos passa, geralmente, não é que somente que a China vai quebrar, né? Como todo mundo fala, virou até meme isso. É que o que está realmente acontecendo com a China, que é uma pergunta que nós temos que nos fazer o tempo inteiro, tentar buscar respostas a isso, né? Eu tenho os meus hábitos particulares de malhar, de caminhar e tal, e eu vou tentando elaborar as respostas que eu julgo as mais convincentes, né? Ou seja, eu observando o todo e não a parte, buscando trazer para vocês aqui o que eu acho mais interessante no que está acontecendo. Primeiro, eu acho que a China está passando por uma grande transição e profunda transição interna, e essa transição interna passa pela mudança qualitativa do regime de propriedade do país, ou seja, todo esse setor privado que já não estava tendo serventia ao projeto nacional chinês está passando por um processo em que o controle estatal está se elevando, ou seja, então o que está havendo na China nesse aspecto é um processo em que o privado e o estatal vão se combinando, e ao se combinando surgem novas formas históricas de propriedade, com a hegemonia da propriedade pública dos meios de produção na China. Esse é um processo que está acontecendo no setor imobiliário, e é um processo, pessoal, que não tem muito que a gente ficar falando, não. É um processo que é duríssimo. É o maior processo de estatização do mundo, é um processo em que existem milhões de pessoas envolvidas, existem interesses provinciais envolvidos, é a quebra de um setor com dívidas na casa dos 300 bilhões de dólares, ou seja, isso em qualquer país capitalista fundaria a economia como um todo, porque ao elevar o sistema financeiro, levaria o resto da economia junto. Isso não aconteceu na China, porque a grande parte da dívida do setor imobiliário chinês ele é com o setor financeiro público da economia. Então, isso está acontecendo na China, e isso é um processo que não é fácil, ou seja, o processo de desenvolvimento é um processo que é muito duro, e as transições que envolvem a coerência interna do processo de desenvolvimento, elas são mais duras ainda. Então, a China está passando por um processo desse em que envolve o setor imobiliário também, né? Ao lado disso também tem a crise hídrica, e é evidente que essa crise existe na China, né? Uma crise de falta d'água. É um país com 1,4 bilhão de habitantes, com 2 rios gigantes, com uma poluição imensa desses rios por conta de 40 anos de crescimento baseado no carvão. Isso levou a problemas sérios de tratamento de água na China, problemas sérios de poluição das águas na China. Isso desemboca em uma contradição que está aí diante de todo mundo, que também tem gente que entende do assunto que está cantando essa pedra o tempo inteiro. Tá? Então, mais uma crise a ser administrada. E também tem a crise que não sei se dá para se falar em crise, que é essa tentativa enlouquecida dos americanos de bloquear completamente a China do sistema internacional dos chamados semicondutores, né? Ou seja, já falei isso no programa anterior. Então, tudo isso forma um caldo em que eu chamo que a China, que eu dou um nome a isso, que a China passa por um processo caracterizado por múltiplas contradições. Tá? Então, são múltiplas contradições, muitas delas sobrepostas um ao outro. Essas contradições, eu acho que têm raiz muito na década de 90, quando a China ela dá um cavalo de pau em muitas políticas, por exemplo,
a formação dos conglomerados empresariais estatais e deixando para trás todo o modelo empresarial soviético, né? E todo o modelo de segurança e seguridade social que era anexo àquele modelo. Surge o setor privado na China poderosíssimo, inclusive no setor civil da construção civil. Surge o setor privado no setor de serviços, inclusive as big techs é isso. E isso gera uma massa de bilionários que está aí, inclusive sendo alvo do Xi Jinping. Diferenciações sociais e territoriais cada vez maiores. E evidentemente que isso chega num ponto em que explode. Eu acho que a China já chegou a esse ponto. Particularmente acho que a China ela está enfrentando com muita sabedoria todas essas crises. Isso aqui não é passar pano para os chineses, é só observar a realidade. Nenhum país do mundo capitalista seria capaz de enfrentar simultaneamente essas múltiplas determinações, ou seja, essas crises e suas múltiplas contradições. Ou seja, eu acho que são múltiplas contradições da forma como a China está enfrentando. Eu acho que essa aqui é a realidade. Existe uma crise do processo de desenvolvimento que pode gerar mais desenvolvimento, ou seja, olha como a contradição é interessante, tanto é que a China vai crescer 4% esse ano, de 3% a 4%, que é quase o dobro do que vai crescer nos Estados Unidos, apesar da política de Covid-0, que eu esqueci de falar isso, que isso também tem gerado ao rompimento das cadeias internas de produção de valor. Basicamente, é esse combo, né? Ou seja, é um processo histórico doloroso que dá um ar, vamos dizer assim, mais, entre aspas, dramático por conta do surgimento e da explosão de crises, de contradições, de múltiplas determinações. As pessoas me perguntam, mas onde fica o socialismo nisso? Evidente que essa é uma reflexão interessante. Onde fica o socialismo nessa história dessas crises que a China está passando, nessas contradições que a gente está passando? E eu acredito, particularmente, que o socialismo ele tem que ser observado da seguinte maneira. Eu acho que existe o reino da necessidade, né, que é o reino que nós vivemos hoje, inclusive os chineses vivem nesse reino, que é o reino da época capitalista. E existe o reino da liberdade. Tá? Entre um reino e outro, ou seja, entre a necessidade e a liberdade, existe um longo processo histórico. E durante esse longo processo histórico, né, a humanidade vai tendo conhecimento das formas como vamos dizer assim, as coisas funcionam. E a humanidade ela é chamada para sair de uma contradição de forma consciente e se colocar em outra contradição de forma consciente. Olha, consciente, ou seja, você salta de uma contradição a outra, só que de forma consciente. Ou seja, o processo de desenvolvimento ele não é um processo de um salto de um ponto de equilíbrio para outro ponto de equilíbrio, como acreditam os economistas ortodoxos e heterodoxos, mas não. O processo de desenvolvimento ele é o salto de um ponto de desequilíbrio a outro. A grande questão é como que a inteligência humana ela tem sido chamada e tem sido capaz de saltar de um ponto de desequilíbrio a outro de forma consciente. E acho que o único lugar do mundo que isso acontece é na China. E para mim, o nome que eu daria a esse processo, ou seja, se eu fosse achar um nome para descrever a forma como a China está enfrentando isso e a forma como a China ela sai de uma contradição a outra, né, de forma consciente, eu chamaria isso de socialismo. Socialismo, ele para mim é uma forma histórica, ele não tem uma forma histórica definitiva, até porque ele nunca apareceu em sua forma completa, ou na sua forma idealizada na cabeça de muita gente. Então, o que nós vemos no movimento real é um conceito que vai ganhando corpo, vai ganhando alma, vai ganhando espírito, né? Até atingir uma certa maturidade. Eu acredito que o socialismo chinês ainda está, como nós dizemos no nosso livro China, o socialismo do século XXI, ainda é um socialismo milionário, um socialismo que emerge em meio a uma série de restrições impostas por um sistema capitalista que ainda é dominante no mundo inteiro. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo, na semana que vem tem mais, eu deixo aqui meu abraço e tradicional beijo no coração de vocês.